Bem-vindo, ouvintes, a mais um Positivecast Transformação. Hoje trazendo o incrível artista visual Marcelo Mente, um artista visual com reconhecimento no Brasil, uma trajetória internacional também incrível. E hoje ele vai estar falando aqui para nós, contando de onde ele saiu, como é que ele desenvolveu a arte, falar um pouquinho do passado, do presente e também dos próximos passos da sua carreira. Antes de passar a palavra para o Marcelo, tá? Eu queria fazer a autodescrição. Eu sou branco, tenho os cabelos grisalhos, estou usando um óculos preto, estou com uma calça preta, tênis preto e também com a camisa preta. Nós estamos sentados aqui no estúdio da Positividade FM, em poltronas vermelhas, e ao fundo uma arte muito interessante que a gente vai estar passando do Marcelo aqui. Marcelo, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Eu sou um homem branco também, com cabelos castanhos, ficando brancos, ficando grisalhos. Estou vestindo uma camiseta branca, uma bermuda branca mais pro cinza e um tênis branco. Seja bem-vindo, Marcelo. Marcelo, o próprio Meinha, antes da gente começar a gravação, estava falando que ele está realizando um sonho, né? Curtindo muito a tua arte, que é uma arte espetacular, e podendo estar de perto conversando com você. E hoje, não só o Meinha vai ficar feliz, mas a gente vai poder também compartilhar com os nossos ouvintes. Marcelo, queria saber como é que começou essa arte incrível, de onde surge, de onde vem o grafite, como é que você desenvolveu a tua arte? Cara, assim, eu venho de uma família de 5 filhos, eu sou o mais novo, né, de 3 homens, tenho 2 irmãs. Por eu ser o mais novo e ter uma diferença de 8 anos do meu irmão, né, seguinte, eu sempre fui ali o filho da galera, digamos, né, também. E aos 5 anos eu quebrei a perna, quebrei uma fratura relativamente grave, talvez hoje em dia fosse algo cirúrgico, e eu fiquei praticamente 1 ano com a perna engessada, imobilizado, né? E nessa época eu já tinha uma certa habilidade para desenhar, e a minha irmã mais velha, que é uma das minhas maiores incentivadoras, é uma educadora, ela me enchia de materiais, de leitura, de desenhos, incentiva ao desenho, à pintura, né? Quando eu cheguei ali na adolescência, cara, por conta dessa habilidade, porque assim, morava no subúrbio do Rio, tinha aquela cultura uma coisa que hoje em dia ainda existe em alguns pontos, mas bem menos que nessa época, né? A gente se organizava para pintar as ruas, né? Fazer o desenho com os elementos da Copa, né? Do ano, de cada ano. Eu lembro bem do Laranjito, né? Que foi um personagem que nós desenhamos, e por eu ter essa habilidade, eu fazia os desenhos e a galera pintava ali em coletivo, né, e tal. E na adolescência, cara, essa minha irmã me incentivava e botava uma pilha para eu fazer uns cursos. Fui fazer alguns cursos ali, fiz Senac, Senai, fiz uma série de cursos de desenho, e já despertou um interesse muito forte por história, que era a disciplina que, digamos, eu me destacava mais, assim. Mais gostava. Eu sempre gostei muito, sempre ficava amigo das professoras, dos professores. Era algo que eu buscava, às vezes, fora do ambiente escolar, né? Saber mais e tal. E aí é isso, cara. O que começou como uma prática diária ali, uma brincadeira até, né? Depois de ter trabalhado, né? Eu trabalhava para ter minha grana ali, para ter, né, um fruto ali do meu corre. Eu tive alguns empregos, digamos, né, de entregador e tal. Trabalhava de dia, estudava à noite. O último emprego formal que eu tive, eu fiquei 2 anos mais ou menos. E era uma empresa que tinha de produtos de laboratório muito perto da minha casa. Sim. O proprietário... Com que idade isso? Cara, isso eu tinha talvez ali uns 18 anos, né? Eu comecei a trabalhar com 16, isso eu tinha uns 18 mais ou menos, 18, 19 anos no máximo. Essa pessoa, ela ficou na época me enrolando, entre aspas, para assinar minha carteira, né? E não assinou, me mandou embora. Quando ele me mandou embora, né?
eu já não estava desgastada ali a relação. Eu, na época, assim, se eu tivesse corrido atrás dos meus direitos, eu teria facilmente ganho. Mas a minha mãe falou, não, cara, pô, a gente conhece, tá sempre vendo. Não vamos, deixa isso pra lá, deixa quieto. E na época eu tive um estalo, assim, eu falei, pô, cara, eu fiquei 2 anos gerando recursos para a empresa dessa pessoa, né? E tô duro ainda, né? Então eu vou continuar duro e vou fazer meu próprio dinheiro. E comecei a fazer muita coisa em barracões de escola de samba, através do meu irmão, que sempre teve um envolvimento forte criando com arte samba, pro carnaval, músico, como que troca cuíca. Trabalhei, eles pegaram, meu irmão e um grupo de amigos, eles pegaram, na época, um projeto de um carro alegórico. E aí a parte de desenho, eu fiz boa parte dos desenhos. E a partir daí aquela coisa de boca a boca, né? Paralelo a isso, já fazendo grafite na rua, sem uma pretensão de trabalhar com aquilo, né? A minha ideia era ir pra rua pintar, me divertir, e né, a grana que eu tinha ali de sobra, comprava tinta, né, e aí eventualmente aparecia algum trabalho, né? Aparecia, pô, a pessoa vai abrir um salão de beleza, sei lá, pô, quero fazer um desenho lá, vambora. E aí as coisas começaram a acontecer dessa forma. Foi tudo muito orgânico, assim, não foi uma coisa planejada, vou me tornar um artista. Eu tinha um sonho de viver do que teoricamente eu tinha uma habilidade para viver, mas até então eu sempre escutava, né? Pô, mas tá maluco, ninguém valoriza a arte no Brasil. Você é suburbano, você é pobre, como é que você vai ser artista? Então, os desafios. Foi de literalmente botar a cara, né? E através da prática, da busca de conhecimento, né? Fui pesquisar a história da arte, aí passa pelo encontro novamente, né, da história, assim, porque é algo que ainda hoje me fascina, assim, eu tô sempre tentando pesquisar, ver o que foi feito, o que está sendo feito, né? E ainda hoje existe muito assim, pô, mas você acha que existe preconceito por você ser um artista que vem do grafite e tal? Eu acho que o preconceito, ele tá quase sempre associado à ignorância. Sim. Então, se a pessoa não conhece, ela acaba tendo um preconceito sobre aquele assunto, né? Então, não conhece, mas já tem um conceito formado. E eu queria te fazer uma pergunta justamente nesse caso. Quando a gente fala em grafite, muitas pessoas associam, e graças a Deus eu acho que isso está mudando, né, no Brasil, a gente está reconhecendo a arte urbana, mas acaba confundindo o que é a pichação, o que é o grafite. Como é que funciona isso? E assim, o grafite, a arte, tem uma inspiração no que as pessoas chamam na pichação, né? no grafite? Cara, a pichação, ela é primeiro, assim, esse termo, pichação, só existe no Brasil, né? Os nossos vizinhos aqui na América Latina, ninguém chama a escrita de pichação. Chama de grafite também, de tagging, né? Que é uma palavra americana, o tag, a assinatura. Né? E aqui existe esse termo, pichação, no Brasil. De um modo geral, assim, o grafite, ele tem as suas raízes como algo de demarcação de território, literalmente, né? O ser humano, ele tem essa necessidade, né, de deixar sua marca ou de se expressar, né? Todo mundo, quando era moleque, rabiscou ali a contracapa do caderno, ou sei lá, né? Então, algumas pessoas mantêm esses hábitos, aprimoram, outras não, né? No meu caso, foi isso. Eu ainda vejo que, assim, isso existe muito por conta da ferramenta, né? Porque a assinatura, o picho, é o spray, né? E o artista que vem do grafite também usa spray. Mas tem muitos artistas que vêm da cultura de grafite que nem usam mais sprays, né? Migraram para o muralismo, usam tinta. Eu gosto de usar o que eu tenho ao meu alcance. Eu gosto de estar sempre testando ferramentas novas, tintas diferentes. Eu acho que hoje em dia, por exemplo, a gente tem uma linha de spray que é 100% feita à base d'água. Sim. Até o solvente dessa tinta é uma tinta mais cara e tal. Mas assim, você pode mesclar ela com a tinta acrílica, né? Você pode mesclar a própria tinta spray com técnicas de pintura mais tradicionais, como tinta a óleo, por aí vai. Tudo depende do que você está buscando, o que você está experimentando, né? O que eu ia falar é que, assim, normalmente quando entram um pouco nesse assunto
isso é arte, isso não é. Eu prefiro dizer que nós somos artistas, eu sou um artista que está vivo e produzindo em 2025. Ponto. Sim. Né? Eu acho que quem vem depois que busque conceituar ou pesquisar, Claro. né? Eu acho que nós, artistas, a gente tem que continuar praticando, estudando, né? Pintando, porque ainda hoje também existe uma questão que é assim, isso é baseado na minha experiência, na minha opinião pessoal. Não quero que seja levado como uma verdade absoluta, mas um exemplo que eu dou às vezes é assim, a pessoa anda de skate, surfa, né? Um surfista, não necessariamente ele vai se tornar um atleta do surf, ele vai competir, ou ele Sim. vai, né, ou o próprio skatista, né, eu cresci num bairro onde tinha muita gente que andava de skate, ainda hoje tem muitos amigos que andam de skate, né, e assim, não necessariamente também ele vai se tornar um skatista competidor, né, mas ele aquilo faz parte da vida dele, é um estilo de vida, né? Influencia na música que essa pessoa escuta, na forma como ela se alimenta. E o grafite, para mim, é isso. O grafite está muito mais associado a estilo de vida. É o meu estilo de vida. E muitos grafiteiros e grafiteiras nem vão trabalhar com arte. Pode ser apenas um hobby, né? Então, alguns são tatuadores, alguns são artistas plásticos ali que eventualmente vão para a rua fazer grafite. Então, que ainda hoje existe isso, né? Eu acho que tudo são nomenclaturas, né? Por isso que eu falei sobre a arte. Enquanto um artista visual, eu venho abrangindo uma série de diferentes linguagens, né? Eu já fiz esculturas, já fiz instalações, já fiz pinturas em diferentes suportes, então não necessariamente eu sou um grafiteiro. Sim. Eu acho que eu sou um grafiteiro porque é a minha raiz, é a minha origem, mas eu nunca vou deixar de ser, porque ainda hoje eu vou pra rua pintar, sempre que eu tenho tempo ou tinta e posso ir, eu tô na rua pintando. E justamente sobre a rua, sobre a arte urbana, como é que você percebe a tua arte ali, seja numa empena, seja num muro, como é que você imagina que essa arte possa contribuir para as pessoas que estão passando, de repente uma quebra do cotidiano delas? Como é que é jogar cor, como é que é jogar arte no dia a dia das pessoas que estão nas ruas? Cara, eu acho que assim, eu tento levar o que eu tenho de melhor para as pinturas, né? É uma tentativa sempre, né? Não, mesmo quando eu faço uma letra, né, onde estão escrito ali, tá escrito meu apelido ali, mente, ou qualquer outra palavra que seja, eu acho que é muito mais assim, porque às vezes, eu já escutei isso às vezes, pô, mas o que tá escrito aí? Eu não consegui entender nada. Sim. Não é necessariamente algo para a pessoa ler ou entender. É muito mais uma composição de cores, a forma como essas cores vão se integrar com aquele ambiente. Por exemplo, ainda hoje eu realizo projetos, né, de murais dentro da residência de pessoas e tal. E eu sempre tento entender o que essa pessoa está buscando, né? O que você... Personalidade dela. O que você pensou quando você me convidou para fazer esse projeto, ou quando um arquiteto, ou um decorador, uma decoradora. Eu tento fazer um mapinha dos elementos que aquela pessoa se identifica. Às vezes pode ser uma frase, uma palavra, uma música, um trecho de uma música, né? Então, eu acho que o impacto que a arte causa nas ruas para as pessoas, para mim, é mais ou menos o mesmo que a música pode causar, né? Ela pode te transmitir algo que de repente faça você ter um dia melhor ou um final de dia melhor. Sim. Ou pode estar despertando alguma reflexão também, né? O grafite ele tem muito essa característica, né? De também ser uma ferramenta para os artistas se expressarem, né? E trocarem, né, com os ambientes, porque a gente está sempre trocando, né? As pessoas, nós enquanto pessoas, eu acho que nós somos um bando de anteninhas que a gente está captando e transmitindo, né? Então, eu sempre tento fazer algo que eu gostaria de estar vendo, digamos, né? Nem sempre eu consigo, e eu acho que nem todo mundo tem que gostar, né? Eu acho que não tem nenhum problema.
Sim. Né? Você gosta de preto, eu gosto de branco. Faz parte. O outro gosta de estampado, né? A gente tem que ter um respeito, né? Pelo É a pelo gosto. diversidade. Exatamente. E Marcelo, quais são suas referências? Que nas suas obras nós vemos muito a questão da cor, né? Ela está viva, a presença feminina também. Quais são suas referências? Quais foram suas fontes aí para você hoje ser esse artista? Cara, ali década de 90, né? A linguagem de videoclipes ali, né? A primeira geração ali MTV no Brasil, né? Alguns clipes clássicos ali, né? Não só de bandas ligadas ao universo da cultura hip hop, como Run DMC, né? Alguns documentários da época, né? Que o acesso era bem mais difícil porque não tinha internet. Michael Jackson, né? E tantos outros que usavam a linguagem, né? Do tagging, né? A linguagem das letras. Sim. Da cultura pop art, né? E histórias em quadrinhos, né? Desde Maurício de Souza até os clássicos Marvel, né? Eu sempre tive para mim na época foram as principais referências, assim. Da parte da pintura, os artistas que eu estudei, que eu pesquisei, né? Eu fiz um curso de História da Arte de 6 meses que mudou a minha vida na época e eu desde sempre, assim, dos mais conhecidos, dos nomes mais conhecidos, eu gosto muito, muito, muito do Van Gogh. E eu nunca tinha saído do Brasil. Em 2004 eu recebi um convite para um intercâmbio na Holanda, através de uma instituição chamada Caramundo, da minha grande amiga Anouk Piquet, que é uma socióloga. Ela estava aqui no Rio passando um tempo, ela dava aula numa comunidade em Vigário Geral, na favela de Vigário Geral. Ela dava Sim. aula lá através do grupo cultural Afro-Reg. E um grande parceiro de trabalho, ele foi dar uma oficina lá, porque eu trabalho como arte educador também desde 98, que foi a época ali, começando a fazer mais o grafite, indo pra rua. Eu fui chamado por um grande parceiro para substituir ele numa oficina que ele estava dando numa escola. E ele ia precisar ficar 3 meses viajando. E foi uma escola no Engenho Novo, aqui no subúrbio do Rio. E desde essa época a gente veio percebendo o quanto, né, a arte enquanto ferramenta de transformação, ferramenta educacional, de você trazer a garotada para ter um interesse maior, né, por certas disciplinas, ou até mesmo pela vida escolar, né, dentro ali das limitações de cada escola. E ela nos levou para lá, ela levou eu e esse meu amigo, que é o Braga, parceiro de longa data, e um grupo de rap de uma comunidade aqui do Rio, do Acari, na época, na Atitude MCs. Nós ficamos um mês na Holanda, trocando com artistas visuais, artistas de grafite, e eles com artistas de música. Sim. E um mês antes, mais ou menos, de eu ir, ela me deu um livro chamado Cartas a Tel, que é um livro bem conhecido. O Van Gogh, ele teve um irmão mais novo, o Tel, que eles se corresponderam a vida inteira. E ele era um curador, um marchand, que nos últimos anos de vida morou em Paris, e ele incentivava o Van Gogh, né, o Vincent, né, bancava a parte da produção dele, tela, tinta e tal. E pouco antes do Van Gogh morrer, eu não sei se ele foi diagnosticado com esquizofrenia. Ele era uma pessoa, né, que tinha ali umas peculiaridades, tem aquela história de ter cortado a orelha e tal, e ele saiu um artigo super elogiando a produção dele, né? E ele, na época, assim, recebeu aquilo como, né? Todo mundo falava que eu era maluco, agora tem esse cara dizendo que eu sou gênio. E infelizmente ele veio morrer. E o Theo, meses depois, teve um mal súbito, ficou paralisado, provavelmente teve um AVC, alguma coisa do tipo. Morreu também. E quem cuidou do legado dele, da produção, foi a esposa do Theo, que é esse irmão. E eu li esse livro e me tocou muito, assim, porque cartas, correspondência entre eles dois. Aliás, é uma leitura que eu indico para quem gosta de arte. Cartas a Theo é a história do Van Gogh ali em correspondências dele com esse irmão a vida inteira. E quando eu fui no Museu do Van Gogh lá, foi uma experiência, assim, que também, porra, eu nunca vou esquecer, mudou a minha vida também, assim, de ficar parado ali. Tem uma parte do museu que são estudos, são desenhos, né, rascunhos das telas dele, e eu senti um negócio bem doido, assim, uns arrepios, calafrios, assim, um negócio de sensibilidade, cada um acredita no que quer. Sim. Depois, há pouco tempo atrás, eu vi um documentário, não lembro o nome agora, no YouTube,
de uma galera que estava estudando sobre campo energético, e o campo energético em algumas telas, assim, a parada é bem doida, assim, e eu me amarro nesses assuntos, sim, assim, sim. Eu achei bem interessante essa parada, porque foi exatamente assim, eu acho que ali deve ter uma energia muito forte ali, porque foi um negócio que balançou legal, assim. Então, eu sei, eu já recebi relato de algumas pessoas falando, pô, passei no mural teu, porra, rolou um negócio muito legal ali, pô, uma energia legal e tal. Então isso é muito legal, né, esse tipo de relato, assim. Né? Deve alegrar, né, melhorar aquele dia daquela pessoa. E você falou agora, Marcelo, também sobre oficinas, né? Onde é que você já fez oficinas de arte? Qual o significado dessas oficinas? Como é que é uma ferramenta, você mesmo falou, transformadora? Foi para quem? Sim. Crianças, jovens? Sim. Como foi essa experiência? Cara, assim, uma série de experiências, quase todas ligadas a algum instituto, alguma instituição, né, que trabalha com educação, com arte e educação, em algumas escolas também. Na Fundição, você falou, na Fundição, né? Progresso, durante muitos anos lá. Na época tinha um projeto lá que era a Rádio Fundição, o SIC, Centro Interativo de Circo. E tinham aulas interdisciplinares ali, né? E eu costumo dizer que essas oficinas são laboratórios de criação, assim. Porque às vezes, quase sempre, na verdade, né? Quando é uma galera pós-adolescência, assim, né? Tem a pessoa que estuda jornalismo, o outro estudante de direito, a pessoa que estuda design gráfico e fotografia, né? Nem todos foram para artes plásticas ou visuais. Isso. Isso, assim, um desses projetos, em 2001, foi chamado Rio Grafite. É um projeto na escola que meu irmão dá aula até hoje, meu irmão é professor de teatro, que fica no subúrbio aqui do Rio. E esse nosso projeto, na época, foi selecionado, eram vários projetos no Brasil, o nosso foi selecionado entre os 10 nesse ano, de 2001. Nós fomos para São Paulo com 3 alunos, fizemos parte de uma exposição lá, e foi bem legal, assim, porque é isso, eu acho que, eu costumo dizer que eu acabo aprendendo bem mais do que eu ensino nesses projetos, porque a ideia é trocar, é tentar entender o que a pessoa está buscando, né, numa oficina como essa, né? Quase sempre a gente desenvolve uma dinâmica, 3 meses de curso, eu já fiz experiências de um dia, né? Experiências de uma semana, de um ano inteiro, né? Eu já dei aula para terceira idade, que foi bem legal na época, na Fundação de Cultura de Rio das Ostras, que é uma cidade que tenho primos lá, ia para lá desde criança, e aí na época, isso foi em 2003 mais ou menos, eu dei aula lá durante 2 anos. Foi bem legal, eu dei aula para turma de terceira idade, foi muito legal, assim, falando sobre grafite, falando sobre arte urbana, e era uma galera que já pintava, sim, já tinha um conhecimento sobre pintura, então eu acho que esse choque, assim, eu acho que é sempre legal, esses contrastes, né, que a gente consegue alcançar em projetos assim, eu acho que são sempre muito bons para quem participa, para mim, enquanto instrutor, assim, às vezes quase todas e todos os ex-alunos, assim, que eu tenho algum contato ainda são meus amigos hoje em dia. A gente ainda hoje tem boas trocas. Quando eles fazem algum projeto eu vou, né? Quando eu faço eles vão, e é sempre legal essa troca que continua acontecendo mesmo depois do curso acabar, né? E é sempre bom. É recompensador, né? Sim. E Marcelo, a gente sabe, assim, é quase que unânime, né, que desenvolver, viver da arte, você vive da sua arte no Brasil, é complexo, né? Mas você fala assim, olha, você pode ter talento, mas você estudou, obviamente, né? Você se preparou. Mas como é que você consegue consolidar? Como é que você conquistou o teu espaço no Brasil e consegue ser visto lá fora, né? Volto no início da nossa conversa, assim, eu tive... Tudo foi muito orgânico, cara. Nada foi muito planejado. Eu costumo brincar dizendo que eu fui para onde o vento foi me levando, isso é um fato. Né? Essa pessoa que eu citei agora, a Anu, que a gente se conheceu numa oficina, depois nos encontramos na Lapa. Eu tenho umas histórias, assim, eu conheci um casal de estudantes na época que se tornaram professores de uma universidade em Boston. Em 2007, ele estava fazendo uma pesquisa aqui e começou a chover, a gente correu para baixo da marquise, isso foi tá fechado hoje em dia, a Casa Rosa, em Laranjeiras, que inclusive é o bairro que eu fui morar. E a gente correu ali para baixo da marquise, começamos a conversar
eles arranhavam ali o português, eu arranhava o inglês, e ele me mostrou umas fotos, na época, na câmerazinha que ele tinha ali, e tinha umas fotos de uns grafites meus. Ah, isso é meu, ah, isso é do fulano. Ele, porra, que legal. Ele estava fazendo uma pesquisa sobre a cultura hip hop aqui, e a gente... tô dando um exemplo, tá? Porque Sim, aí claro. nós ficamos sem contato, e no final de 2015, eles me procuraram me convidando para ir para Boston, para uma universidade que eles lecionavam lá. E aí, a partir de então, eu fui 5 anos consecutivos para Nova York, Chicago, fui para Boston 2 vezes, através desses projetos também. Recentemente, agora eu fiz a capa de um livro que ele vai lançar, o Greg, esse amigo, para a Universidade de Cambridge. E assim, é muito legal ter essa relação com ele até hoje, né? Tá fazendo a capa de um livro de uma universidade super antiga, né? Super conceituada, assim. E foi sempre assim, cara, participando, pintando, produzindo, né? E as coisas foram acontecendo. Eu fui sempre... Nunca fui para nenhuma viagem fora do Brasil através de algum projeto ligado a qualquer governo. Sempre foram... Convites. Sempre foram convites de algumas instituições, como a Aliança Francesa, me levou para Paris em 2010 para um intercâmbio, fiquei lá durante um mês. Depois, em 2012, eu retornei para o lançamento de um projeto que nós fizemos aqui no Rio. Em 2011, eu fui convidado para um projeto em Berlim, que era uma feira de arte urbana, através de um cliente que me apresentou para a produção dessa feira. Paris foi uma das cidades que eu mais fui. Fiz bons amigos lá, amigos para a vida também. Então, dentro desse universo de grafite, de arte urbana, por ser uma arte que você vai para um muro, você vai fazer um mural, às vezes, com 2, 3, 10 artistas, né? Existe toda uma comunidade, digamos. Né? Às vezes eu recebo mensagens, pô, man, estou indo para o Rio, pô, estou indo eu e minha filha, estou indo eu e minha companheira, eu e meu companheiro, pô... Consegue um lugar aí para ficar? Hoje em dia, com a internet, né, tem esses sites de aluguel, né, de casas e tal, mudou um pouco, mas até uns 10 anos atrás eu recebia muitos estrangeiros aqui, e vice-versa. Às vezes que eu ia para lá, pô, fica aqui em casa, toma a chave, pô. Então, assim, isso facilitou bastante também, porque quase sempre, a maioria dos projetos onde eu estive, fora do Brasil, não eram projetos comerciais, né, não eram projetos onde eu fui remunerado e tal. Foram projetos que eu tive um suporte ali, a passagem, né, um lugar para ficar, uma estadia, às vezes um hotel, às vezes a casa de alguém. Mas eu sempre tive muitas vivências de ruas dentro desses festivais que eu fui. Mesmo onde tinha um espaço para pintar, essa feira que eu fui em Berlim, por exemplo, foi assim. Eu tive uma tela para pintar durante o evento, mas eu já tinha me comunicado com um amigo que eu conhecia aqui no Rio e aí a gente pintou na rua lá. Ah, tá. Fui para Nova York. Você aproveitou? Eu sempre tento fazer isso. Às vezes que eu fui para Nova York, fui participar de um festival, participei de um festival em Manhattan, numa praça, num lugar fechado, mas já me comuniquei com alguns artistas locais e já fui para a rua pintar. Aí, pô, sei lá, vem aqui no Bronx, no meu ateliê. Aí, uma vivência de rua, né? Porque amigo que mora lá, pô, o Bronx é meio perigoso. Pô, hoje em dia não é muito, mas, pô, tu vai sozinho? Não, eu vou. O cara me deu a coordenada aqui, pega o metrô, se perde, se acha de novo, e chega no lugar. E aí passa o dia lá com a figura. Enfim, esse tipo de experiência de rua, essas vivências de rua, né? Talvez seja a minha maior pesquisa, né? Estar com pessoas de diferentes classes sociais, de diferentes origens, né? E transitar por esses espaços, pintando, trocando, né? Sempre foi, para mim, acho que o que mais ainda hoje acontece, assim, com frequência. E fora, assim, quando você é convidado para pintar um local específico, quando você vai para a arte urbana, de repente você faz uma pesquisa, você busca um local, o local tem interferência na tua obra, como é que funciona esse processo criativo? Eu acho que muitas vezes o ambiente ele acaba fazendo parte da obra, né? Ou um elemento da arquitetura local, ou algum elemento da cultura local, né? Isso acaba também acontecendo, né? Eu gosto de saber o que acontece ali, algum elemento que marque a história daquele lugar também, acaba entrando assim na parte da criação. Acho que é importante, porque a pessoa se identificar, né, se conectar com o que está ali de alguma maneira também. Acho Já importante. aconteceu você passar num lugar, você ver um local e falar, poxa, eu queria
colocar minha arte aqui. Já aconteceu? Ainda hoje acontece. Acontece? Né? Ainda acontece. E aí é o quê? Uma negociação, você fala com a pessoa, então, aí, se for público, como é que funciona? Falando daquela parte, né, do grafite em essência, né, de estilo de vida, né, o grafite, na sua essência, é algo que você ocupa o espaço, né? Você vai lá e ocupa o espaço. Sim. Quase sempre de maneira ilegal, né? Por isso que é muito associada à garotada, associada, né, à questão do artista ser mais jovem, né? Porque o cara mais novo tem mais disposição para correr. Então, assim, eu hoje em dia eu já não faço tanto isso. Ainda faço, mas assim, de uma maneira mais, digamos, mais social. Porque aqui no Rio, assim, quase sempre eu chego no local, tento, né, se for a casa de alguém, eu não faço, né? Muito mais laterais de viadutos, etc. Né? Então, mural de uma escola, falo com a direção da escola. Né? Então, assim, é muito diferente do mural comissionado, né? Que às vezes eu sou contratado para fazer um mural comissionado, isso garante a minha sobrevivência também, né? Mas no caso dessa pintura de rua, é muito mais a interação mesmo com o espaço, de você chegar, tentar entender ali se é possível, se não é. Né? Sim. E Marcelo, você faz parte de uma geração, né, que despontou no grafite, né? Não sei se basicamente no Rio de Janeiro, ou se tiveram outros expoentes aí em outros estados, outras cidades, mas como é que foi essa virada aí da arte começar a ser reconhecida, não só no grupo que desenvolvia aquela arte, né? Sim. Eu acho que hoje em dia o grafite, ele, graças a Deus, ele se popularizou, né? As pessoas curtem, né, esse tipo de intervenção. E como é que foi essa geração? Como é que você fez parte dela, faz parte dela? Cara, assim, isso tudo ainda está passando, né, por várias transformações. É um movimento que está acontecendo. Né? Tem uma geração chegando agora, eu acho que tem que ter mesmo. Eu acho que um número muito grande de artistas jovens se inserindo dentro desse segmento, uma presença feminina cada vez maior. Assim, eu acho que isso é muito importante também, porque o que acontece? Quando você vai para a rua pintar, você fica muito exposto a tudo que a rua tem de bom e de ruim. Né? A gente que mora numa grande cidade, né, quando você vai para a rua, você está sujeito a uma série de situações. Né? E quando você está na rua pintando, é isso, você fica muito exposto. Então, quando eu comecei lá atrás, ali, década de 90, a maioria das meninas, por exemplo, que iam para a rua pintar, é porque tinha uma irmã, um irmão, uma namorada, um namorado que pintavam também. Estava num grupo. Isso, estavam inseridas dentro de um grupo, porque é isso, você fica muito exposto, né? Então, assim, ainda hoje tem um grupo de artistas que vem se destacando. A gente, até dentro do que você falou, né, que assim, é difícil você sobreviver de arte, sobreviver da própria produção, porque ainda hoje é um segmento muito pequeno, muito fechado, né? É um segmento muito restrito a um pequeno grupo de pessoas, né? Por que a arte urbana também sofre um preconceito, assim, dentro da minha visão? Porque ela democratiza o acesso à arte, né? Até pouco tempo atrás, a arte estava muito restrita, né? A quem ia, por exemplo, à igreja, a uma certa igreja. Né? Tinha um mural lá na capela, no teto, por aí vai, né? As obras, a arte sacra, né? Ou ela estava restrita à sala do trono, à sala da presidência, ou às residências de pessoas de alto poder aquisitivo, né? A arte não era acessível, digamos, né? Mas a arte ela é algo que é intuitivo também. Existe conhecimento, técnica, estudo, obviamente, formação, mas também é algo que faz parte da nossa vivência desde sempre, né? Então, durante esse período da pandemia agora, isso ficou muito em evidência, né? O quanto a gente precisa de arte, o quanto a gente precisa de cultura, de música, né? Senão todo mundo vai pirar. Então, assim, de um modo geral, levar a arte em grande escala para a rua, isso já aconteceu em diferentes períodos da sociedade, né, o muralismo no México e tantos outros movimentos que aconteceram, né, esses murais em grande escala, eles acabam democratizando o acesso à arte, isso é fato, né, porque mais pessoas vão ter acesso à arte, né, então, assim, para alguns setores isso é muito legal, isso é bom, isso aquece a economia, movimenta a economia. A gente tem um exemplo
a nível mundial, que é o Wynwood, em Miami. Era um lugar que era onde tinham as warehouses lá, os galpões, né, com fábricas de refrigerante, de pães, etc. E uma figura que eu não lembro o nome, depois a gente pode buscar ali, que era um entusiasta da arte, um colecionador. Ele convidou alguns artistas para irem lá fazer murais em grande escala nesses galpões, e esse bairro começou a se tornar cada vez mais conhecido. Ele é onde acontece a Art Basel, que é uma das maiores feiras de arte contemporânea mundiais, né? Eu já estive lá 2 vezes nesse festival, e é assim, é um festival onde você chega, tem um muro de um prédio de 10 andares sendo pintado, aí você vira a esquina, tem um galpão de 30 metros de comprimento por 5 de altura, e aí tem um grupo, um coletivo pintando, tem uma menina pintando, tem um camarada como da nossa faixa etária pintando. Sim. Então, assim, é um festival que movimenta, assim, esse bairro era totalmente tomado por uma questão de gangues, de tráfico de drogas. Ele passou por uma gentrificação, né? Sim. Obviamente, os preços subiram, mas assim, abriram vários cafés, várias galerias. Revitalizou, né, o espaço. Clubes, totalmente, totalmente. E a gente tem vários exemplos disso ao redor do mundo, né? Lugares que são ocupados com arte, que movimenta a economia. No Brasil mesmo, por exemplo, você tem o Beco do Batman, exatamente, né? Você tem lugares que, assim, a economia do espaço, né? Promover o espaço, virou uma questão turística, né? E valorizou a arte também. Os murais em grande escala, né? Os murais em penas. Sim, a gente tem uma cultura forte acontecendo em São Paulo, um movimento forte em São Paulo de pinturas de murais em grande escala. Aqui no Rio vem começando também a popularizar mais. A gente tem um dos maiores festivais aí do Brasil, é um em BH. Tem festivais acontecendo no Norte, Nordeste, Centro. Então, assim, na verdade, no mundo inteiro, a arte, o grafite, a arte urbana vem crescendo, assim, gradativamente. Mas São Paulo teve um prefeito, anos atrás, que queria tirar tudo na cidade, né? Sim. E, graças a Deus, não conseguiu, né? Eu acho que, se eu não me engano, o programa era chamado de Cidade Limpa, aí foi apelidado carinhosamente de Cidade Cinza. Que queriam tirar toda a arte, mas chegaram, inclusive, a destruir alguns painéis. Aqui no Rio fizeram também. Aqui no Rio também desenvolveram uma tinta anti-grafite. Durante um período ela foi aplicada nas laterais dos viadutos e tal, em vários locais da cidade, assim. Aí rolaram uma polêmica, porque, por exemplo, apagaram todos os viadutos ali naquela área da Lagoa, ali, Fonte da Saudade, aí só mantiveram um mural em específico. E aí a galera, pô, mas quem é o curador, né? Quem decidiu que esse mural deveria ficar aí? Então, assim, são essas questões de... Mas, assim, tem um projeto de lei que aprovou o grafite como atividade artística desde que tenha permissão. Aí tem uma série de polêmicas que são pertinentes ao tempo que a gente vive, né? A algo que é novo, porque, na verdade... Os artistas da primeira geração de grafite de Nova York estão partindo agora, estão morrendo agora, né? Muitos, infelizmente, já partiram, mas a galera que está envelhecendo e está indo, né, para onde todos vamos um dia. Então, isso é um movimento muito recente ainda, né? Tem aí 50 anos, né? Pouco mais de 50 anos. A gente está falando aí de início da década de 70. E tem alguma diferença como o grafite é visto no Brasil e lá fora? Se falou muito de Nova York, que eu acho que é o berço do grafite, ou não, né? Tem alguma diferença? Então, na Europa e nos Estados Unidos, de um modo geral, Nova York e tal, existe uma cultura muito forte do grafite em trens, que é o grafite ilegal. A pintura dos trens. Os caras invadem as estações de trem de madrugada e pintam. Aqui no Brasil acontece, mas é com menos incidência, assim. E lá não, lá é muito forte essa cultura. Então, vários países adotaram medidas extremas, né? Eu lembro quando eu fui para Berlim a última vez, estava rolando uma polêmica que tinham comprado um helicóptero com visão noturna e tal, para poder pegar a galera durante a madrugada e tal, né? Tinham gasto uma grande fortuna. E Berlim era uma das cidades que mais abria galerias na época dentro desse segmento de arte urbana. Então é uma controvérsia meio maluca, uma contradição. E aí assim, então ainda hoje lá é associado muito a artistas mais jovens, né? Uma galera mais jovem, que não é nem considerado arte, é o vândalo que vai, né, de madrugada pintar trem porque não tem o que fazer. Então, meio que isso, existe esse contraste, assim. Aqui, de um modo geral,
como antes o nosso grafite aqui eram só as assinaturas, né? Que acabou criando esse estigma da pichação e tal, né? De um modo geral, as pessoas aceitam mais, né? Tem E uma cultura já do sim. grafite. E nós temos assim, nós vivemos num país com uma desigualdade social gigante, então a grande maioria da população é pobre, né? A grande maioria da população mora em periferias, né? Então, de um modo geral, esses locais são pessoas que têm poucos recursos, então nem todo mundo tem grana para, né, fazer uma pintura legal na sua casa, no prédio onde mora. Então, a ocupação desses espaços com arte acaba estimulando uma apreciação maior à arte, né? Sim. E as pessoas às vezes falam, pô, né, eu não tinha nenhuma cultura ligada à arte, né? Eu não tinha acesso à arte, então ver os grafites na rua, para mim, traz uma conexão maior com arte, né? E falando de rua, quem está nos assistindo deve estar querendo saber como pode ter contato com a sua arte, os locais, ou muitos já passaram também, né? Quem ainda não conhece teu trabalho, para reconhecer quem é o artista que fez. Onde estão os teus painéis, tuas artes aqui no Brasil? Cara, então, como eu venho aqui no Rio, né? Eu venho de um bairro da Zona Norte. Na verdade, eu sou um cidadão fluminense, porque eu nasci na cidade de Nova Iguaçu. E sou tricolor, então sou literalmente cidadão fluminense, porque eu torço pro Fluminense. Sim. O Fluminense, enquanto instituição, eu faço alguns projetos para eles desde 2011. Já fiz vários projetos em grande escala. Fez vários jogadores, inclusive, né? Na verdade, eu fiz um mosaico 3D, que é um mural bem grande, junto com a participação do Fred. E fiz depois um mosaico desse 3D pro lançamento da terceira camisa do Fluminense, que homenageou o Cartola, que é um dos maiores sambistas, né, de todos os tempos, um dos maiores compositores, né, de todos os tempos. E o Cartola é um artista que eu já retratei bastante, assim. E assim, é isso, cara. Eu até me perdi agora, cara. Não, onde quem está nos assistindo pode visitar então, a sua arte, né? Eu circulo tudo, cara. Assim, eu tô sempre circulando, né? Mas sem dúvida nenhuma, um dos bairros que tem o maior número de murais de minha autoria é na Lapa, no centro. O meu ateliê, meu estúdio, que acabou de se transformar em uma galeria no final do ano, fica na Glória, mas a 1 minuto da Lapa, assim. Qual o endereço? Na Augusto Severo, na Avenida Augusto Severo, na Lapa, bem na Glória, ali entre a Glória e a Lapa, na verdade. Então, e a Lapa é um dos bairros que eu mais transitei a minha vida inteira, assim, sempre. Meu irmão mais velho morou lá durante um tempo, e depois ali no final da adolescência, ali na juventude, a gente tinha um evento aqui no Rio chamado Zoeira Hip Hop, que foi da onde aonde acabou, eu acho que foi meio que o berço dessa região central falando de cultura hip hop na época, né? Era um evento ali dentro de um bar de sinuca na Lapa, né? E foi aonde a galera se encontrava na época, onde os primeiros grafiteiros de São Paulo que vinham para o Rio iam para lá, o Binho, que é meu amigo pessoal até hoje, que é um artista de uma história monstra aí, né? De mais de 35 anos de grafite, pintou esse lugar. Então, mais uma galera, né, de Niterói, que são meio que os pioneiros aqui no estado do Rio, que estão nativos até hoje, que é o Fábio Ema, o Marcelo Eco, todos os amigos, pessoas que eu conheci nesse período da década de 90, e eu, enquanto um jovem que morava no subúrbio, ir para Lapa aos finais de semana para esse evento em específico era, né, para mim era clássico, assim, pô, você vê ali na época o D2, o Black Alien, a galera rimando, o Marechal. Então foi um período que eu estava sempre pintando, assim, a coisa centro, pintava muito no centro, foi onde eu comecei a fazer os primeiros murais na Zona Sul. Então, assim, tem alguma coisa na Zona Sul, tem alguns murais na Zona Sul, no Maitá tem um clássico lá, que já está lá há alguns anos. Tem um preferido, um que você tem um carinho especial? Cara, na Lapa, eu tenho uma série de murais, como eu citei, e um deles eu gosto bastante, onde eu homenageei a Dona Marlene, que é uma senhora que me recebeu muito bem ali, minha amiga pessoal, que infelizmente nos deixou em
2021. E ela era uma figura que era eu costumava dizer que ela era uma entidade viva ali, que era uma mulher que todo mundo respeitava na rua Joaquim Silva, que é uma rua clássica ali da Lapa, atrás dos Arcos ali, né? E ela tinha conhecido a galera da malandragem, sabe? Era uma senhora incrível, assim, que eu brincava que ela não era uma velhinha fofinha, ela era uma velhinha braba. E assim que ela partiu, que ela faleceu, umas pessoas me procuraram para retratá-la. E em 2022 ou 2023 eu retratei ela junto com 2 amigos, fizeram uma composição. E é um espaço do Circo Voador, que é a contrapartida cultural do Circo Voador ali na Lapa, né? Eu já pinto esse espaço há bastante tempo também. Tá até na hora de renovar também agora, mas a Dona Marlene nós vamos manter lá. E Marcelo, o Markson Miller está entusiasmado, né? O Meinha também, porque parece que está surgindo uma obra agora, dia 6 de fevereiro, né? Aniversário, na verdade, Bob Marley faria 80 anos se estivesse vivo, e parece que a Rádio Positividade está junto com você aí na tua mais nova criação, né? Queria que você falasse um pouquinho pra gente. Pô, não, muito legal, porque Bob Marley, sem dúvida, foi um dos artistas que eu mais retratei. Eu acabei de falar do Cartola, né? Eu retratei muitas e muitos artistas do samba, né? Eu acho que o reggae tá pro samba, né? Na Jamaica, né? Tem diferentes vertentes de reggae, né? E assim como o samba, né? A parte do alto e tal. E então, assim, Marley, sem dúvida, foi um dos artistas que eu mais retratei. E quando em 2015, quando ele faria 70 anos, eu fiz um mural dele no Vidigal, junto com um grande amigo de lá. Vidigal é uma das comunidades aqui no Rio que eu mais pintei, desde 2005. E nós fizemos esse mural pelos 70 anos dele. E agora, no início do ano, pesquisando ali, falando com a Carlinha e tal, eu falei, pô, cara, tem que fazer um mural em homenagem ao Marley, né, de 80 anos, não tem como. Nossa, porque ainda hoje é uma referência, né? Para mim, me chamou muita atenção, assim, sempre me chamou muita atenção, né? O cara que veio de um bairro periférico, né? Uma pessoa preta, uma pessoa que autodidata, né? Que tinha a música visceral ali, né? Que ainda hoje é muito associada a essa coisa do reggae ser uma música alternativa, música de doidão, mas para mim é uma música original, é uma música ancestral que reúne elementos ali, né? O cara, você vê há mais de 40 anos atrás ele estava falando ali sobre amor, sobre você lutar pelos seus direitos, você respeitar as pessoas, respeitar as escolhas das pessoas, né? Respeitar o planeta que você vive, porque senão a gente vai acabar destruindo ele. Exato. E eu nem acho que a gente destrua o planeta, eu acho que a gente vai destruir nós mesmos. Eu acho que provavelmente se a gente tiver uma outra transformação muito grande no planeta, quem vai acabar é a raça humana. Eu não acho que o planeta vai acabar, não. Sim. Mas assim, é óbvio que a gente tem que respeitar os recursos que a gente tem acesso, né? E ele falava muito sobre isso, né? Uma pessoa com uma origem humilde, né? Que viveu um período muito curto, né? 36 anos, o cara revolucionou em muitos aspectos a música, né? Então, para mim, ainda hoje, retratá-lo e ter contato, né? Eu tenho contato com artistas de reggae, que eu era fã desde garoto. Eu acabei de fazer a capa do Israel Vibration, que é uma banda jamaicana que o Marley gostava bastante, inclusive. Né? São três músicos jamaicanos que eles tiveram pólio quando eram criança, porque não tiveram acesso à vacina. Sim. E eles são PCD, né? São pessoas que têm uma dificuldade de mobilidade. Um deles saiu da banda no início dos anos 2000, os outros 2 continuaram. Eles desenvolveram um estilo de vocal jamaicano que muitos artistas copiam até hoje. Os caras são referência assim, a nível mundial. A década de 70 foi o início, né? E recentemente, infelizmente, o Skelly, que era um dos 2 integrantes vivos, ainda partiu, mas ele deixou um disco pronto, um disco de inéditas. E quem produziu o disco é o Aston Jr., que é o filho do Family Man, que criou todas as linhas de baixo do The Wailers, né? Que é a banda do Marley. Era considerado ali, né, braço direito do Marley na composição das linhas melódicas, né, junto com o irmão dele, o Carlton, né, que era o baterista do Wailers, que é conhecido como One Drop, né, o cara que criou o One Drop, né, a batidinha ali clássica das introduções, né. E isso foi um convite que me emocionou legal, assim, através do Rafa Costa, que é produtor
do República do Reggae, produtor, né? Tem uma agência, a Redeem, que eles promovem alguns artistas de reggae, né? E ele, ano passado, final de 2022, talvez, ele me mandou uma mensagem, pô, o que você acha de fazer a capa do disco do Israel? E aí, porra, assim, é um negócio que vai estar esse ano em todas as finais. Já foi lançado? Está sendo lançado e vai lançar como item de colecionador. Vai sair uma série em vinil e o disco físico em CD também. E vai estar em todas as FINAC da Europa, dos Estados Unidos também. Estou bem feliz e orgulhoso desse projeto, porque já é uma das bandas que eu mais escutei também. Bacana. E aí é isso, transitar, né? O pessoal do Ponto também, que são meus amigos há muitos anos, o Ponto de Equilíbrio, que é uma banda aqui do Rio, né? Então, assim, porque eu acho que é um momento onde a gente precisa muito falar sobre respeito, sobre... Né? É muito importante falar sobre respeito. Eu acho que o respeito é o físico, o respeito é o que a gente tem que ter entre nós e o amor é digamos, a parte lúdica, a parte divina, né? Eu falo muito sobre isso. Eu falo muito sobre isso. O amor e o respeito são a base de tudo que eu faço e falar sobre Marley passa por isso também, né? Falar sobre Bob Marley passa por isso também. Marcelo, e eu queria que você comentasse, né, a gente está falando desse painel, dessa arte linda, né, que você vai criar agora no dia 6 de fevereiro, comemorando o que seria os 80 anos, né, de nascimento do Bob Marley. Eu queria te perguntar o seguinte, a gente está aqui nos estúdios da Positividade FM, né? Positividade tem a ver com a história de Bob Marley, né? Eu acho que resume, né? Acho que boa parte da música dele, né? Eu acho que mesmo quando ele falava sobre coisas mais, né, sobre protestos e tal, ele sempre falava sobre o quanto é importante você ser positivo, se manter positivo, né? E levar isso para as pessoas, né? Eu acho que a positividade ela é essencial em tudo na vida, né? Sim. Nem sempre a gente consegue levar para a prática, na teoria é muito mais bonito, né? Nem sempre a gente consegue, mas eu acho que é essencial, né? Sim. E quem está nos assistindo que quiser captar essa energia positiva, né? Quiser assistir você criando esse painel, né? Queria que você falasse aonde vai ser, né? A partir de que horas. Quem está nos assistindo pode tá lá agora, 6 de fevereiro. Como é que funciona isso? Então, vai ser durante o dia, na quinta-feira, dia 6, né? Dia que Bob Marley faria aniversário, né? De 80 anos, como você citou. No muro da antiga fábrica da Bering, tem alguns murais ali no entorno. Esse fica especificamente na Rua Sara. Eu vou estar lá junto com o Thiago Rodrigues, que é um grande amigo, que também é um grande apreciador do reggae. E ele trabalha também ele trabalha mais com stencil, mas é um muralista também. Acabou de fazer uma empena de um prédio ali na região do Morro do Pinto, que é da onde ele vem, da onde ele é cria. A fábrica da Bering fica ali na região da Gamboa, ali no centro. Sim. E a gente vai estar lá durante o dia, quinta, provavelmente finalizando na sexta ali, dando os últimos retoques, mas... Começa 10 horas, mais ou menos, que você isso, falou. Tá. Passar o dia. Então, queria sugerir para o ouvinte que vá assistir, né, a criação lá, assistir o Marcelo Mendes pegar e criar essa obra, né, de Bob Marley, a partir das 10 horas, na antiga fábrica da Bering, e também que assistam, né, que escutem o programa especial que vai ter na Positividade FM, na quinta-feira, dia 6 de fevereiro, com os incríveis locutores, né, Marcos Vinícius, PH, o querido Igor, que vão estar lá trazendo o melhor de Bob Marley num programa muito especial realmente, tá? E, Marcelo, assim, muita emoção de ter você aqui hoje, você passar essa positividade, essa história de vida, e queria que você deixasse uma mensagem final para o ouvinte, seja para aquela pessoa que se interessa por arte, como é que ela pode pegar e transformar a vida dela, qual a tua mensagem para aquela pessoa que está te ouvindo e que está se inspirando em você? Cara, agradeço pelo convite. Foi muito bom de poder ter essa troca. O que eu venho falando assim nos últimos tempos existe uma percepção que assim eu acho que as coisas evoluem, as coisas estão sempre em mudança, né? Mas eu venho percebendo que muito por conta dessa forte influência das redes sociais e tal, de um modo geral as pessoas estão
não estão apreciando muito o processo e estão sempre muito preocupadas com o resultado final e muito rápido. Você vê todo mundo preocupado com uma fórmula, né? E a fórmula do sucesso, a fórmula que vai te levar a se tornar uma pessoa reconhecida, relevante, né? Isso, eu acredito que isso seja muito passageiro e às vezes um pouco superficial, porque todos temos uma infinidade de qualidades, algumas limitações, né? Algumas habilidades, e eu acho que todo ser humano tem possibilidade de crescer, de evoluir, de se transformar, né? De transmutar, né? E quase sempre na dificuldade esbarramos na dificuldade para realizar, né? O que a gente está buscando. Só que eu acho que assim, eu costumo dizer que o meu trabalho evoluiu bastante e está em evolução desde que eu deixei de ter essa ilusão de que eu faria algo perfeito. A gente, enquanto artista, tem um pouco isso, né? Fazer a obra-prima, a obra perfeita, a música perfeita, não sei. E a gente, enquanto sociedade, tem isso, né? Ah, isso é perfeito, isso não é, isso tem um monte de defeito, por isso que todo mundo tem que ser magro, todo mundo tem que ser bonito, né? E não é por aí, né? Eu acho que a gente tem que respeitar o tempo das coisas e se você realmente gosta do que você faz, se dedica, pratica, né? Estuda, mesmo que às vezes falte tempo, falte recurso, falte grana, se joga e faz o seu melhor. Porque as coisas acontecem, não é papo de livro de autoajuda, é uma realidade, porque senão a gente fica sempre muito querendo bombar, e ninguém bomba a vida inteira, ninguém... Existem as exceções, lógico, né? Mas eu acho que é isso, o dia a dia mostra que a gente tem que trabalhar muito, se dedicar muito para poder fazer acontecer de alguma maneira. Fazer com amor, né? Exatamente. E Marcelo, quem quiser conhecer melhor o artista, conhecer sua obra, de repente até te contratar também, você pode deixar teu contato através do Instagram, como é que pode entrar em contato com você? Então, eu mantenho um site atualizado, marcelomente.com, lá funciona como um portfólio, porque a pessoa consegue ver os projetos que eu venho realizando nos últimos anos, consegue ver o meu trabalho em tela, por exemplo, tem uma lojinha ali com alguns produtos, algumas coisinhas mais... algumas coisas específicas, originais também. O Instagram é Marcelo Mente e o YouTube também, @MarceloMente. Maravilha. Então, mais uma vez, obrigado Marcelo. Quero te agradecer pela presença, também a Carla que está aqui no estúdio, te acompanhando, tá bom? Desejar sucesso e reforçar o convite, que o ouvinte, quem está nos assistindo, vá à antiga fábrica da Behring, agora quinta-feira, dia 6 de fevereiro, a partir das 10 horas, acompanhar esse trabalho lindo que eu tenho certeza que você vai fazer em homenagem aos 80 anos de Bob Marley, e também convidar novamente para o programa especial na quinta-feira, dia 6 de fevereiro, a partir das 20 horas, das 8 horas da noite, com o Igor, com o Marcos Vinícius, com o PH, tá bom? E agradecer você que acompanhou esse programa e dizer que esse foi mais um Positivecast Transformação aqui na Positividade FM 104.5. Até a próxima.